E se, escondida sob quilômetros de gelo na Antártida, existisse uma pirâmide gigantesca? Imagens de satélite recentes revelaram formações que parecem estruturas perfeitamente geométricas. Muitos acreditam que são apenas montanhas naturais. Mas uma outra teoria é muito mais intrigante. E se for uma pirâmide antiga, possivelmente maior que as do Egito, enterrada no continente gelado? Hoje, nós vamos mergulhar nesse mistério e investigar as evidências por trás da Pirâmide Negra da Antártida. A Antártida é um dos lugares mais isolados e misteriosos do planeta, com temperaturas extremas, ventos violentos e regiões praticamente inexploradas. Grande parte do continente é proibida para exploração civil. Mas, apesar de todas essas barreiras, satélites modernos conseguiram mapear a superfície sob o gelo, revelando detalhes impressionantes. E entre esses detalhes, surgiram algumas formações que despertaram a curiosidade do mundo inteiro. São estruturas que, à primeira vista, não parecem naturais. A grande questão é: o que elas são de verdade? O continente gelado guarda segredos que desafiam a nossa compreensão da história? As imagens que deram origem a toda essa teoria circularam pela internet e mostram montanhas com formatos surpreendentemente simétricos. Essas formações apresentam lados que parecem perfeitamente alinhados, ângulos que lembram pirâmides construídas por civilizações antigas e uma aparência isolada do terreno ao redor. Para muitos geólogos, a explicação é simples. São montanhas conhecidas como picos piramidais ou nunataks, formadas pela erosão natural causada pelo vento e pelo gelo ao longo de milhões de anos. Esse processo de congelamento e descongelamento pode esculpir rochas de forma geométrica, mas para os teóricos da conspiração, essas explicações não são suficientes. Eles acreditam que a semelhança com estruturas artificiais é grande demais para ser uma coincidência. Essa crença alimenta a teoria da Pirâmide Negra. Segundo as especulações, essa estrutura poderia ser o vestígio de uma civilização antiga e desconhecida, que habitou a Terra há milhares ou até milhões de anos. Alguns sugerem que a pirâmide teria sido construída antes da Antártida congelar, quando o continente tinha um clima completamente diferente. Outros vão ainda mais longe, propondo que seria um monumento de origem não humana, deixado por visitantes de outro mundo. A base para muitas dessas ideias é a teoria de que a Antártida nem sempre foi um deserto de gelo. Interpretam que, em um passado distante, o continente era habitável e poderia ter abrigado sociedades avançadas. Mas será que a Antártida já foi um continente verde? A resposta da ciência é sim. Pesquisas geológicas e a descoberta de fósseis de plantas e animais mostram que, em períodos muito antigos, há dezenas de milhões de anos, a Antártida tinha florestas tropicais e um clima ameno. Esse fato científico alimenta as teorias que afirmam que civilizações antigas poderiam ter existido ali. Se isso fosse verdade, o gelo teria preservado perfeitamente quaisquer estruturas deixadas para trás, criando uma espécie de cápsula do tempo arqueológica. Até hoje, apenas uma pequena fração do território antártico foi estudada diretamente, o que deixa a porta aberta para a imaginação. O que mais poderia estar escondido sob essa imensa camada de gelo? Para tornar tudo ainda mais misterioso, algumas teorias conspiratórias mencionam operações militares e científicas secretas que teriam ocorrido na Antártida durante o século XX. Histórias sobre a Operação Ryjump, uma expedição naval americana liderada pelo almirante Byrd em 1946, são frequentemente citadas. Segundo esses relatos, as expedições teriam encontrado estruturas incomuns e anomalias magnéticas sob o gelo, mas os resultados teriam sido mantidos em segredo. Embora não existam provas confirmadas para apoiar essas alegações, as histórias continuam a circular, alimentando a ideia de que governos do mundo todo sabem muito mais sobre a Antártida do que revelam ao público. Voltando para a ciência, os especialistas têm uma explicação bastante sólida para essas formações piramidais. O processo de erosão glacial, onde geleiras se movem e esculpem a paisagem, pode criar picos com faces lisas e arestas afiadas. Quando várias geleiras se formam ao redor de uma única montanha, elas podem esculpi-la em um formato de pirâmide quase perfeito. Esse fenômeno geológico é observado em outras partes do mundo, como nos Alpes, onde o Monte Matterhorn é um exemplo famoso. Alamdes, fraturas naturais na rocha, e o desgaste causado por ciclos de congelamento e descongelamento também contribuem para criar aparências geométricas. Ainda assim, o formato impressionante dessas estruturas na Antártida
continua a despertar debates e a fascinar o público. Mas por que a Antártida desperta tantas teorias? O continente possui uma combinação única de fatores que o tornam um terreno fértil para a especulação. Primeiro, o acesso é extremamente restrito, governado por tratados internacionais que limitam a exploração. Segundo, as condições climáticas são tão severas que tornam qualquer pesquisa incrivelmente difícil e cara. E, finalmente, existem vastas áreas, especialmente no interior do continente, que nunca foram pisadas por um ser humano. Esse cenário de isolamento e mistério cria o espaço perfeito para teorias sobre bases secretas, civilizações perdidas e tecnologias desconhecidas escondidas sob o gelo. A Antártida é uma das últimas fronteiras inexploradas da Terra. No final, a chamada Pirâmide Negra da Antártida pode ser apenas uma montanha impressionante, esculpida pelas forças implacáveis da natureza ao longo de eras. Ou talvez seja um vestígio silencioso de um capítulo da história da Terra que ainda não compreendemos. Enquanto o gelo continuar cobrindo o continente mais misterioso do nosso planeta, o segredo permanecerá enterrado, esperando para ser descoberto. A grande pergunta continua no ar: o que realmente está escondido sob o gelo da Antártida? E será que um dia nós vamos descobrir? Se você gosta de mistérios antigos, arqueologia proibida e teorias fascinantes que desafiam o que sabemos, não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E agora eu quero saber a sua opinião. Comente aqui embaixo. Você acha que existe algo escondido na Antártida? Obrigado por assistir e até a próxima!